Olá pessoal, bem-vindos a uma das aulas mais esperadas desse treinamento. Definição de metas na prática. Como é que eu faço isso, Davidson? Eu não sei nem por onde começar. Para metas simples, eu até sei, como metas contratuais, metas da literatura que já vêm setadas, orçamento. Mas e para as demais? Como é que eu faço? Vamos dar uma olhadinha, hein? Existe no material de vocês um arquivo, né, que é um arquivo onde tem lá os exemplos das metas. É um arquivo em Excel. Vocês vão abrir esse arquivo e eu preciso que vocês façam o que eu estou fazendo aqui para que vocês consigam assimilar melhor como é que funciona essa definição de metas. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá para o arquivo. Bom, o arquivo é este aqui. Inclusive eu deixei a barra de fórmulas ali habilitada para que vocês vejam como é o funcionamento disso, tá? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exemplos. 8 exemplos de metas que vocês vão aprender agora como definir, tá? Nessa aula nós vamos até benchmark e na próxima aula nós vemos as metas histórico 1, histórico 2 e uma meta extra, que é uma forma de medir uma meta extra aqui para vocês, tá? Vamos lá. Primeiro, eu tenho a meta de horas extras de uma empresa para este ano, que é essa meta aqui, ok? Ela tem a meta de janeiro a dezembro. Já tenho essa meta. E eu quero desdobrar essa meta para os demais setores da minha organização, ok? Eu tenho aqui, por exemplo, o setor financeiro, do lado direito, o RH, suprimentos, produção, qualidade e TI, ok? E como bom profissional, eu também já busquei a representatividade de cada um desses setores em relação ao que a empresa realizou ano passado. Por exemplo, a empresa, ano passado, realizou aí 100 mil reais em hora extra. O financeiro desses 100 realizou 8 mil. Então, a representatividade do financeiro em cima do total de horas extras da empresa foi de 8%. O RH realizou 12 mil em horas extras. A representatividade do RH vai ser 12 mil. A área de produção realizou 50 mil reais. Dos 100 que a empresa gerou no ano todo, a produção no ano todo gerou 50 mil reais. Isso é a soma do ano todo de horas extras da área de produção. Então, a representatividade da área de produção é 50 mil reais. E assim vale para os demais setores, ok? Foi assim que eu achei. Eu só peguei o histórico. Simplesmente. Como eu iria definir a meta deste ano, já que eu já tenho a meta da empresa, né, e a minha meta tem que ser aderente à meta, ao objetivo da companhia, como é que eu defino a meta para os demais setores? Bom, eu já tenho a meta e já busquei a representatividade do ano anterior. Bom, eu posso fazer o seguinte, se eu já tenho o comportamento da empresa, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, igual a meta da empresa vezes a representatividade, ok? Se eu der um Enter aqui, vai dar o seguinte, ó. Eu só posso, de 7 mil reais que a empresa vai ter esse mês para executar de horas extras, né? O limite da empresa é até 7 mil reais de meta. O setor financeiro só pode gastar 600 reais, ok? Que é essa meta aqui em milhares de reais, tá? E como eu faria para os demais? Eu vou bloquear essa célula do meu percentual aqui, porque ela vai ser minha referência para os demais meses. Eu vou dar um Enter, já bloqueei com F4. Só é clicar aqui na célula que você quer e apertar F4. Eu vou apertar ESC aqui para sair, porque eu já fiz isso. E aí é só arrastar para a direita, até dezembro. E aí ele vai fazer todo o cálculo até dezembro. Ok? É muito simples mesmo. E para os demais... setores, vai ser a mesma coisa. Simplesmente, se eu quiser fazer o RH, eu vou botar aqui, igual a meta da empresa, vezes a meta da empresa no mês, vezes representatividade do RH. 0,8. Bom, aí eu só bloqueio a célula, 2 cliques na célula, aperto F4 aqui na célula que eu quero bloquear, que é exatamente a do percentual, que nunca vai mudar, vai ser o mesmo. O que vai mudar, na verdade, é
a meta da empresa no mês. Então, eu quero bloquear o percentual, que não vai mudar nunca. E a meta do mês, e eu realizar a meta da empresa no mês, eu deixo aberta, tá? Pronto. E assim eu faço para os demais, tá? Eu vou fazer aqui preencher para vocês verem como irá ficar. Bom, e eu acabei de preencher aqui para vocês. Então, o painel de vocês aí, o exercício de vocês, vai ficar dessa forma aqui, tá? Exatamente assim. Comparem para ver se deu tudo ok. Mas, Davidson, entende que tem um problema aqui, ou pode haver. Se a curva dos setores no ano anterior de horas extras for a mesma, é válido. Se for a mesma da empresa, é válido. Mas e se não for? Por exemplo, e se a área de produção, que é a área que modulou a empresa, né, modulou o resultado da empresa, mas o comportamento da área financeira não é o mesmo da área de produção. O comportamento da área de TI não é o mesmo da área de suprimentos, por exemplo. Então, se eu colocar o mesmo comportamento, a mesma curva para todos os setores, pode ser que em algum momento a área de TI, ou a área de produção, ou a área de suprimentos, ou de qualidade, ela fique aí fora da meta, porque eu estou considerando ali uma meta muito baixa, mas no comportamento dela, do histórico que eu já tenho, era para ser um pouco mais alta. E o que é que eu faço? Por exemplo, pode ser que no mês de novembro e dezembro, a área de produção e a área financeira realizem mais horas extras, porque fazem mais vendas, tem que produzir mais, e o financeiro tem que fechar balanço, fechar caixa, fazer um monte de coisa. Só que a área de TI não tem esse comportamento. Por exemplo, a área de TI, o pico dela, por exemplo, é ali no início do ano, onde ela faz revisões, faz alguns procedimentos nos equipamentos, nas máquinas, faz a implantação de algum projeto. E a área de TI no final do ano vai estar com a meta um pouco mais baixa, né? Só que no início do ano tem que estar mais alta. Aí nesse caso aqui, se eu sigo o mesmo comportamento, vamos dizer que a meta da TI aqui está muito baixa, mas ela precisa ser mais alta. Na verdade seria ao contrário, no final do ano era para ela estar um pouco mais alta, ou no final do ano era para ela estar um pouco mais baixa, e no início um pouco mais alta. Bom, eu não vou estar criando uma meta smart, lembra? Eu vou estar criando uma meta muito ruim. E aí, o que é que eu faço? Para esses casos, é que eu trouxe aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui a meta do setor financeiro. A mesma meta de hora extra. Ok? Vamos só como exemplo. Para os demais setores vai ser a mesma coisa. E eu posso fazer o seguinte. Primeiro eu quero saber qual é a meta total este ano para o financeiro. De acordo com a representatividade dele, tá? Em relação ao histórico do ano anterior. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a soma, o total mesmo, da meta da minha empresa toda. Ok? E vou multiplicar pela representatividade do financeiro. Quanto é que eu tenho? Bom, eu posso gastar no ano... Isso quer dizer, Davidson, que eu posso gastar no ano todo, meu setor financeiro, R$ 11.440. É isso? Isso, show de bola. É isso mesmo. Eu tenho também... Eu já sei quanto o financeiro pode gastar, hein? Lembra disso. Eu tenho também o histórico do financeiro no ano passado. Eu tenho tudo aqui do financeiro. Como é que eu posso trabalhar isso? Vem comigo, hein? E aí, eu preciso saber também qual é a representatividade de cada mês em cima ao total do histórico. Primeiro, então, vamos fazer também a soma do histórico. Vamos lá. Soma de todo o histórico aqui, ó. Ok? Enter. Eu tive 13 mil. Foi o meu custo, né, do setor financeiro com horas extras no ano passado. A minha meta é chegar a 11.044. Estamos chegando perto, estamos ficando mais quentes. Entende? Eu tenho que reduzir para R$ 11.400 esse ano. Estamos ficando quente. E agora, como é que eu faço a redistribuição desses 11.000 de acordo com esse histórico? Bom, eu posso fazer um outro cálculo aqui, tá? Para o gestor que vai monitorar essa meta, isso aqui não vai ficar complicado para ele, tá? Porque ele só vai ver a meta.
e vai ter que chegar naquele cálculo. Se ele quiser uma explicação de como chegou na meta, você vai explicar porque você sabe, porque você fez isso. Mas para ele vai ser simples, porque a métrica está até aqui, ó, se vocês quiserem ver, é só a soma dos custos de hora extra. E o dado é simplesmente a hora extra, tá? Mas vamos voltar. Eu vou identificar agora qual é a variação de cada mês em relação ao total de horas extras que eu executei. Vamos olhar? Bom, janeiro. Eu vou clicar aqui na célula, tem aqui variação, eu vou clicar na célula de janeiro. Igual a o meu realizado em janeiro, ok? Dividido pelo total. Simplesmente isso. Eu vou ter qual percentual que eu gastei em janeiro do total que eu fiz? 8%. Ok? Vamos bloquear a célula, essa célula aqui do total, porque ela não vai poder mexer, né? Esse é o meu total, não mexo no total. Vou apertar F4 aqui, cliquei nela, na letra e número aqui, e apertei F4. Dou Enter e vai ficar bloqueada. Não mexe no cálculo isso, tá? É só para bloquear a célula, para quando eu arrastar, ela não mexer. E agora eu vou arrastar até o mês de dezembro aqui. Pronto, eu tenho o percentual mês a mês, quanto em percentual cada mês representou do meu total de horas extras realizadas no setor financeiro. Nossa, agora ficou interessante. Eu tenho certeza que agora clareou sua mente sobre o que nós vamos fazer aqui agora. E a meta? Nossa, agora sim chegamos num ponto crucial. Como é que nós vamos definir essa meta? É simples. Igual ao percentual do mês vezes a meta para este ano, a meta total. Pronto, o meu setor financeiro em janeiro só pode gastar R$ 900. Vamos comparar com a meta lá, a primeira meta que nós fizemos? Vamos lá, em janeiro, 900. Olha lá o financeiro como está, R$ 600. Olha a diferença, R$ 300. Mas não pense, R$ 300 é pouco, Davidson. Não pense em R$ 300. Pense em 1/3 do que eu iria realizar. 33,33% de diferença. É muito ou é pouco? É muito. E isso nós fazemos por demais meses. Eu vou arrastar para o lado, tá? Posso? Não. Lembra? Eu tenho que bloquear a célula primeiro, a célula do total, ó, F4. Bloqueou. Vocês viram que quando eu bloqueio, cria aqui, bota 2 cifrões aqui, ó, entre a letra e o número, ok? Vou apertar ESC porque eu já bloqueei. Para bloquear, eu clico, aperto F4 e depois aperto Enter. Pronto. Vou arrastar para o lado agora. Agora eu tenho meta mês a mês. Se você observar a curva do financeiro aqui, ela está muito diferente, gente. Muito. Muito. Imagina se eu coloco uma meta dessa aqui para o setor financeiro. Nossa, eles iam perder a maioria dos meses. Entende? Lembra, o resultado final vai sempre ser 11.044, porque eu só peguei o percentual, em ambos os cálculos, eu só peguei o percentual em cima da meta atual da empresa. A representatividade, né, do financeiro em cima da meta da empresa atual. Então, vai ser o mesmo. Mas, aqui, com esse segundo cálculo, eu posso evitar que o financeiro perca o resultado dele em diversos meses do ano. Eu posso tornar a meta mais coerente, mais ajustada aos processos do RH, do setor financeiro. De acordo com que eu siga ali o comportamento dele durante o ano. Observe o período de sazonalidade, aceite os períodos de sazonalidade, né? E siga eles. E também os períodos onde eu tenho uma menor demanda. E assim nós construímos uma meta mais factível para esse setor. Entende? Como é mais inteligente fazer dessa forma? E esse exercício eu preciso que vocês façam também com esse material, ok? Se vocês tiverem outros dados, por exemplo, da empresa de vocês, onde vocês trabalham, podem mudar os dados aí, tá? E colocar os setores das empresas que vocês trabalham. Praticar realmente com dados reais. Aqui são dados fictícios, tá? Mas servem também para o treinamento. E muito, como vocês viram aqui. Ok? Pronto. Primeira meta. Meta do planejamento estratégico.
ela já vem setada, mas não quer dizer que eu não possa modular a curva dela, de cada setor, ok? Vamos lá, próximo, meta da literatura. Bom, essa meta é uma meta de queda. Queda, a meta é, né? A meta internacional de queda do paciente é de 0,2%. Ora, se eu tenho já a meta, e que eu não posso, vamos dizer que essa meta seja uma obrigação, isso acontece em muitas metas trabalhistas, muitas metas de segurança do paciente, muitas metas que são relacionadas à legislação em si, né? E a fórmula de cálculo é quantidade de quedas dividido pelo total de pacientes expostos ao risco. Que risco é esse? O risco de queda, o total de pacientes que poderiam cair, né? Ah, Davis, como é que eu vou saber quem é que pode cair? Não, gente, não é assim. É o total de pacientes, por exemplo, que entraram no serviço, né? Que fizeram algum serviço no meu hospital, no meu laboratório, na minha clínica, tá? Total de pacientes no geral, vamos dizer. Então, isso vezes 100, tá? E aí vai dar meu percentual. Os dados, né, total de quedas de pacientes que ocorreu e dividido e o outro dado é o total de pacientes expostos ao risco. Quem trabalha na área de saúde entende isso aqui. Eu tenho aqui, então, a meta de janeiro a dezembro. Como é que eu farei isso? Olha, 0,2, 0,2, 0,2 e assim por diante. Não tem o que fazer aqui. Não tem o que fazer. Aí tem aquele porém. Olha, David, se eu estou realizando 0,05 de queda, eu vou botar a meta 0,2? Não. Você pode ajustar a meta aí para baixo. Só não pode subir. Se o sentido dessa meta, por exemplo, é menor, melhor, quanto menos queda, melhor, eu não posso colocar mais que 0,2, né? Senão eu vou estar aceitando mais quedas. Entende? Bom, essa é bem simples, né? Não tem muito o que se fazer. Meta contratual. E aí eu tenho uma meta que é o índice de entregas indevidas. No meu contrato, o meu cliente diz que eu só posso ter 3% de entregas indevidas. Eu faço as entregas dos produtos dele e eu só posso ter até 3% de entregas indevidas. Eu não posso ter mais que isso. Ok? E como é que nós vamos calcular essa meta? Vamos dar uma olhadinha? O que é que eu vou colocar aqui? Bom, se ele diz que é 3%, o que é que eu vou colocar? 3% no ano todo. Não tem o que fazer. A meta contratual é 3%. Muitas vezes, metas contratuais geram aí penalidades financeiras, tá? Quando você não atinge, ultrapassa esses 3%, às vezes a empresa contratante ela acaba te penalizando e você toma uma multa ali no valor do contrato e aí diminui o seu lucro. Isso mesmo. Então tenham muita atenção a isso, hein? 3%. Ora, Davidson, tá. Mas olha o meu histórico aqui, por exemplo. Esse é uma forma de gerar essa meta, tá? Mas, Davidson, olha o meu histórico aqui. Eu realizo em janeiro. Eu realizei em janeiro do ano passado até dezembro aqui, ó. 1,5, 1,3, 1,4, 1,7, até em dezembro 1,3. Eu nunca passei de 2%, nem cheguei a 2% de entregas indevidas. Como é que eu vou botar 3%? Vou folgar aí a meta para os caras? Ora, não necessariamente. Então, o que nós podemos fazer? Nesse caso aqui, não faz sentido você colocar uma meta de 3%. A pessoa está realizando menos que 2%. A meta ela tem que ser factível, mas desafiadora. Tá? Lembrem. E esse é um caso que eu estou mostrando para vocês. Isso acontece na vida real. Tá? E eu já vi muitas vezes acontecer. Ela tem que ser desafiadora. Olha a fórmula de cálculo. Vamos dar uma olhadinha. Quantidade de entregas indevidas dividido pelo total de entregas vezes 100. Os dados são sempre os dados que estão na fórmula de cálculo que o indicador vai precisar. Ele vai precisar da quantidade de entregas indevidas e o outro dado é o total de entregas, ok? Bom, e como eu faria isso aqui? Como é que eu calcularia essa redução? Bom, Davidson, de acordo com o meu desvio padrão, de acordo com os meus estudos, eu entendo que dá para fazer 10% de redução nesse resultado. Vai ser totalmente factível e desafiador. Ok, então vamos aplicar 10% em cima do histórico desse setor. Ok?
de acordo com a curva, com o comportamento desse setor. Vamos lá? Eu posso fazer assim, igual a esse, vezes os 10%, que eu tenho aqui de redução. Até coloquei nessa célula já aqui, ó, redução para o ano 10%. Ó, deu errado, deu 0,2, como assim? Não pode. Não é 0,2. Realmente não é 0,2. Né? Se eu aumentar a casa decimal, é 0,15. Ele pegou ali, a fórmula que eu fiz simplesmente falou quanto é 10% de 1,5. Entende? Então, para corrigir essa fórmula, eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu teria que pegar essa célula menos esse percentual que eu quero reduzir, ok? 1,4. Aí eu boto entre parênteses. Nesse caso aqui, eu poderia até deixar sem parêntese, porque o Excel é inteligente, ele multiplica primeiro para depois subtrair, né? Como é na vida real. E então eu poderia deixar, porque ele ia primeiro multiplicar o B16 vezes o O16, que é o histórico, vezes o histórico de janeiro, claro, vezes a redução, e depois diminuir do histórico. E aí eu teria o histórico menos a redução que eu quero. E aí eu teria a meta deste ano. Mas eu gosto de deixar com parênteses, sabe? O seguro morreu de velho. Mas vamos lá. Então eu coloco aqui a fórmula. Lembra, como esse 10% aqui eu vou querer em todos os meses, ele não vai mudar, eu vou bloquear a célula referente a ele, que é essa O16 aqui. F4, clicar nela, F4, ok? Bom, agora sim, 1,4 é a minha meta para janeiro deste ano. Gostaram? Simples, né? E aí eu posso, agora como eu bloqueei, eu posso arrastar. E ele vai fazer o cálculo para mim em todas as outras células. Ó, eu sempre clico na última célula. Por quê? Porque eu gosto de fazer uma verificação se todas as outras estão corretas, tá? Então aqui, tudo correto, ele pegou realmente a referência de dezembro e subtraiu os 10%. Bom, bem simples, né? Eu só coloquei uma casa decimal, mas aí vocês podem aumentar para 2, ok? Para ver o valor exato, se vocês quiserem. E aí é bem simples, entendem? Façam isso. Se você tem uma meta contratual, uma meta que já foi setada ali para você, mas você realiza bem abaixo daquilo, ou se a meta for quanto maior, melhor, né? Você realiza bem acima daquilo, não adianta você estabelecer aquela meta que está setada ali, tá? Seja mais coerente. Tenha bom senso nesse ponto, ok? Vamos para outra meta, meta de orçamento. Olha, chegou no orçamento da empresa que esse ano nós só podemos gastar aqui em custos, né? 5.530.000. E que essa é a curva para esse ano, de acordo com o meu histórico. Bom, isso já veio do financeiro, do setor financeiro. Eu tenho que fazer? Não, não muito. Não tenho que fazer muito, não. Essa vai ser a meta e pronto. Assim, eu posso acordar com o financeiro ali, desses 5.500.000, mexer um pouco ali, tirar mais de um mês, colocar mais em outro, né? E fazer esse balanceamento. Eu posso fazer isso. Só não posso diminuir ou aumentar o valor, porque quando já vem setado do orçamento, é porque todos os projetos, serviços, produtos da empresa já foram calculados e a sua projeção para o ano já foi calculada e a meta da empresa, o objetivo da empresa também já foi estipulado para se chegar no ponto em que a empresa precisa, ok? Então, não tem muito o que fazer. Você pode, às vezes, balancear um mês para o outro. Tirar um pouco de um lado, de um mês, colocar um pouco no outro, mas não mudar o valor total, ok? Fechado? Outra meta do benchmarking. Lembra que eu falei para vocês? Davidson, eu tenho aqui uma meta de benchmarking para a filial 2, que é a filial de Santa Catarina, tá até aqui, ok? E eu tenho já a meta da filial 1. Eu tenho que estabelecer simplesmente a da filial 2. Ela tem, até coloquei aqui, ó, filial 1, ela tem atividades, 5.000 atividades por mês, 70 colaboradores, ela realiza aí em torno de 71,4 atividades por colaborador. Esse indicador tá, é de retrabalho. E ela tem de 12 clientes. É uma empresa de serviço. Ok? Pode ser uma produção também, mas aqui nesse caso é empresa de serviço. Funciona da mesma forma. Na filial 2, eu estou projetando ter, de acordo com meus 10 clientes, eu estou projetando ter 4.500 atividades por mês.
para executar vão ser necessários 65 colaboradores e eu vou ter aqui 69,2 atividades por mês. Okay? Ou 62 atividades por colaborador. Ok? Fechado? Bom, já que eu tenho esses dados e as filiais têm dados muito próximos, as outras filiais têm, por exemplo, 10 mil atividades, 12 mil atividades, 20 mil atividades. Não dá para comparar. Outra tem 1000 atividades. Tá? Não dá para comparar, é muito desproporcional. As filiais que eu tenho uma paridade maior são essas duas. Ok? Esse indicador de retrabalho ele é medido da seguinte forma. Atividades em que ocorreram visitas repetidas em 30 dias, né? O técnico realizou uma atividade, o colaborador realizou um serviço agora, hoje. Se daqui até 30 dias esse mesmo serviço voltar a se repetir, né, o cliente abrir um novo chamado, ele precisar fazer um novo reparo ali naquele mesmo ponto, essa nova atividade vai ser considerada como retrabalho. Okay? E o outro dado é dividido aqui pelo total de atividades, né, que foram executadas, vezes 100. E aí eu tenho um percentual de retrabalho. Os dados são o total de atividades que ocorreram a visita repetida até 30 dias e o total de atividades, ok? Bom, como eu falei para vocês, não dá simplesmente por copiar isso aqui, simplesmente colar aqui. Isso não seria legal, seria péssimo, na verdade. Não posso fazer isso. Por quê? O filial 2 está começando agora em Santa Catarina. Com certeza eu não vou trazer 65 colaboradores de um outro estado para se deslocar para Santa Catarina, simplesmente para começar a rodar minha operação. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que contratar colaboradores desse mesmo estado, dessa mesma cidade em que eu vou atuar. Entendem? Então, esses colaboradores vão ter conhecimentos novos, vão ter conhecimentos mais limitados que os que já atuam há muito mais tempo. Eles não vão ter a mesma habilidade, não vão ter o mesmo conhecimento, não vão ter a mesma velocidade. Não dá para ser realmente igual. Todos nós, todo ser humano tem um tempo de adaptação ao novo serviço. Mesmo sendo a mesma atividade que você vai executar, que você executava na empresa anterior, você vai executar na empresa atual, sua produtividade não vai ser a mesma. Você vai precisar conhecer a cultura da empresa, a rotina, as novas pessoas com quem você vai trabalhar, as novas ferramentas, novos métodos. Não tem como, não é a mesma coisa, nunca é. Ok? Eu então Davidson, simplesmente estabelecer a mesma meta? Não dá. O que é que vocês fazem? Estabeleçam a meta com a margem ali aceitável de segurança, né? Que o seu serviço não seja, ou o seu produto não seja muito impactado, nem que seja tão apertado a ponto das pessoas não atingirem essa meta. Tá bom? Por exemplo, eu poderia estabelecer uma margem aqui de 20% de segurança. Eu posso estabelecer ali em cima daquele percentual, né, que a outra filial parecida já executa. Vamos ver como fica o cálculo? Lembra aquele cálculo anterior que eu fiz? O histórico menos o histórico vezes a redução? Nesse caso aqui é bem parecido, tá? Vai ser igual a meta da filial 1 mais, abre parêntese, a meta da filial 1 de novo, vezes o percentual que eu quero, ok? 20%. Fecho parêntese. Eu vou bloquear a célula da margem, porque nós vamos correr para os demais meses, tá? F4, Enter. Pronto, 10%, ok? Eu tenho na filial 1 uma meta de 8%, na filial 2 eu vou ter uma meta de 10%, ok? Como eu não tenho histórico, essa é a melhor forma de medir. É uma filial nova, não tenho dados nenhum para ela. Então, essa vai ser uma das melhores formas de você estipular a meta para essa nova filial, tá bom? Vamos lá. Agora é só arrastar até o mês de dezembro e nós temos a meta até dezembro, ok? Bom, bem simples, né? Se vocês decidirem aí também e acharem, entenderem que é melhor, vocês podem estabelecer uma curva de redução. No lugar de você iniciar com 10%, você pode começar com 12% ou com 13%. E aí ir reduzindo para 12%, 11%, 10%. E aí, até chegar ao nível aceitável e vocês pararem ali e o setor ali
estar estabilizado, né, com seus processos, suas rotinas, e chegar ao mesmo nível da filial 1. Tá? Ou você pode seguir a curva da filial 1, se você entende que são, por exemplo, filiais que são próximas, né, tem ali, pode ter o mesmo período ali de sazonalidade, tudo mais, então você pode estabelecer também. Tá? Bom, esses foram alguns tipos de formas de estabelecer metas, né, para a rotina de vocês, para o dia a dia. Vocês viram que não adianta ter metas difíceis de entender. Às vezes, a lógica, principalmente nesse caso aqui do planejamento estratégico, a lógica por trás disso, vocês vão ter que montar. Eu te dei o caminho. Okay? Inclusive, isso aqui que eu fiz vai servir para muitas metas que vocês têm hoje. Eu te dei o caminho. A lógica por trás, quem vai montar é você. Mas para o gestor, a única coisa que ele vai ver é que a meta dele é a soma dos custos da hora extra dele. É simples, não tem ambiguidade. É claro, ele vai entender facilmente isso. Se ele te questionar, Davidson, mas como foi que você estabeleceu minha meta de R$900 aqui em janeiro? Aí você vai ter que explicar para ele, se ele quiser entender. Olha, eu fiz de acordo com o histórico e a representatividade do seu setor em hora extra perante o total que a empresa gerou, onde nós avaliamos também a variação mensal do comportamento do seu histórico do ano anterior e redistribuímos aí essa meta de acordo com essa variação. Simples. Seu gestor, se ele não entender, né, você explica de novo, tenta explicar de outra forma, de uma forma mais simples do que a que eu expliquei. Claro que eu expliquei também muito rápido, né? Se você explicar, você vai mostrar ele, inclusive ele vai querer ver até as fórmulas que você fez, você abre para ele ver, e aí fica mais fácil até dele entender. Mas a lógica por trás é você que vai montar. Isso aqui é uma questão de raciocínio lógico. O mapeamento lá de processos é raciocínio lógico, é seguir as etapas lógicas. Aqui também, tá? Mas o que tem que ficar para o gestor tem que ficar claro. O que vai para o gestor, no final de tudo, é algo simplesmente muito claro para ele, como esse caso das horas extras. É a única coisa que ele vai ver. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na próxima aula nós vamos ver também o histórico 1, histórico 2 e o extra, tá? Que tem aí um cálculo um pouco também diferente para que nós possamos atuar em vários tipos de cenários. Tá bom? Espero lá.